Bem, Tudo bem? Vem, conta pra mim, como português? é, na verdade, eu fui no Brasil, ah, que no ah, 26 de novembro. 26 de novembro, eu fui para o Brasil, eu diria, eu fui para o Brasil 26 de novembro desse ano. Desse ano. Desse ano, sim. E você foi a trabalho, você foi a passeio? Eu fui para passeio e um pouco de trabalho também. Sim. Em que cidade você esteve? Foi lá na Florianópolis. Florianópolis. Nossa, você foi a parte mais europeia do Brasil, por favor. E você gostou? E você Sim, gostou? gostei, muito lindo. Você conseguiu ir para a praia? Sim, fomos lá naquelas beiras e Jurerê Internacional. Sim, Jurubeba, não, e tem umas praias muito bonitas nesse estado, muito, Sim, em, até em comparação a outras praias, essas, nossa, tem muito turista argentino, muito. Se você não entende alguma coisa ou se eu falo muito rápido, você me avisa, tá bom? tá. E desde quando você fala português? Eu comecei a aprender português, acho que mais de um ano. Mais ou menos faz um ano, mais ou menos um ano. Faz Mais ou menos mais ou menos um ano. um ano. Mas você é de que origem? Você é latino-americano? Você é asiático? Você é inglês? De onde você é? Eu sou filipino, das Filipinas. Filipino, mas na Filipina eu acho que eles falam português, ou não? Não, não. Alguma parte. Tem parte nas Filipinas, do parte sul, que eles falam como se diz, mesclado do espanhol e idioma nativo das Filipinas. Ah, Se chama chabacano. não sabia disso. Eu sei que por ali, acho que Timor-Leste, não sei se eu estou confundindo, tem um país que fala um pouco português, não ali perto das Filipinas. Como se chama, um lugar onde que fala, me esqueci um país que fala, eles são chinês, mas falam português também. Macau, eu sei que é Macau, né? Macau. Macau. Mas eu acho que aí, né, perto das Filipinas, eu não sei porque eu tenho a impressão que também tem um país que é de colônia portuguesa. Porque eu tive um amigo que esteve, acho que morando nas Filipinas, eu acho, se eu não me engano, e ele comentou alguma coisa, não sei, tinha alguém aí, algum país que falava. Sim. Mas você fala muito bem, tem muito bom sotaque, muito bom. Obrigado. Muito bom sotaque. E quantos idiomas você fala? Então, você o seu país como é o idioma, como é o nome do idioma que vocês falam? Tagalog. Tagalog. Uau. Mas tem também, o oficial, depois também tem oficial em inglês, também os dois? Os dois, Tagalog e inglês. Sim. São idiomas oficiais nas Filipinas. Inglês e Tagalog. E Tagalog. Seriam os dois idiomas que você tem, dois idiomas oficiais. Sim. Uhum. Porque no Brasil, você sabe, o idioma oficial é português. A gente aprende na escola depois inglês. Hoje em dia estão ensinando também espanhol. Na minha época, não muito. Na escola, oficialmente, não. Ou seja, era oficial, era inglês. Não tinha outra opção. Mas oficialmente mesmo, a gente só fala português. Ou seja, e espanhol, mais ou menos, a gente fala o portunhol. Assim, a gente acha que pode
falar com os espanhóis, mas na verdade a gente tem que realmente estudar para falar com os espanhóis. Espanhol, portunhol, sim. Eu conheci algumas pessoas que falavam um portunhol. Elas moravam numa parte fronteira do Brasil, do Argentina, do Paraguai. Da Argentina, do Paraguai. E eles falam portunhol. Portunhol, sim. Porque realmente tendo mais contato. Mas realmente, por exemplo, na minha cidade, eu estou mais ou menos a 2 horas da fronteira com o Paraguai, onde é mais, sabe, onde tem Assunção, não é... Ciudad del Este, onde tem esse ponto da Cataratas e tal, né? É muito difícil encontrar um estrangeiro na minha cidade, muito difícil. Algum estrangeiro argentino que veio morar, por acaso, na cidade, eu conheci alguém, mas na minha cidade é muito assim, como está no meio do nada, assim, é muito difícil encontrar estrangeiros. O que parte do Brasil você vem? Tá, eu nasci em São Paulo, capital, mas eu morei toda a minha vida numa cidade que se chama Ourinhos, que está a 6 horas a oeste de São Paulo. 6 horas a oeste, então, e ainda para chegar nas cataratas, mais 12 horas de viagem, de carro. É muito grande, sim. E hoje em dia eu estou morando na Espanha, já faz 11 anos que eu moro na Espanha. Que parte da Espanha? Eu estou em Salamanca. Salamanca é... Onde fica Salamanca? Salamanca fica a 2 horas e meia a oeste de Madrid. Então, no meio, quase. Com o oceano, sim, fica mais ou menos lá no meio, entre Madrid e o oceano, porque ainda para chegar no oceano, por exemplo, em Oporto, são mais 3 horas de viagem de carro. Mas você já esteve na Espanha? Sim, no Madrid, Santander. Tem mais lugares, mas agora não lembro mais. E você gostou? Você gostou da Espanha? Sim, eu gostei da Espanha. Sim. Especialmente a parte sul, onde tem... Especialmente a parte sul, especialmente o sul do país. Eu acho que eu falaria melhor. Especialmente o sul do país. O sul do país. Onde tem muitas praias também, né? Sim. Você já esteve nas Ilhas Baleares? Não, acho que não. Menorca, Maiorca, Ibiza. Ibiza. Ibiza, sim. É que a praia ali é muito bonita, a cor da água é muito bonita. Sim. Tem muitos ingleses também, né? Sim. No geral, muitos estrangeiros, não? Quase todo mundo são gringos. Sim. Eu só estive em Menorca. Me falam que a Maiorca e Ibiza é bem mais massificado. Quando eu estive, obviamente deveria ter estrangeiros como todos, mas não dava para perceber tanto. Assim, falam que a Maiorca e Ibiza é muito mais massificado, sim, de visitantes, não de estrangeiros. Mas é isso, eles têm o que tem. A Espanha hoje é o primeiro país em turismo, não? Eu acho que na Europa. Sim, acho que tem tudo. Festa é barata, boa de comida, pois praias bonitas, gente bonita, pois já está no tudo. Tem sol. Tem sol, exatamente, sim. E quantos anos faz que você mora na Inglaterra? Você mora na Inglaterra, não? Agora não, mas morava lá 11 anos. 11 anos na Inglaterra, que legal, que sorte, de verdade. Sim. E você, o que está fazendo lá? Eu vim da Espanha, eu fiz um doutorado aqui durante 6 anos. Depois, obviamente, casei e fiquei aqui, não? Ou seja, e por isso eu estou aqui. Porque senão a gente tem que sair, não? Porque os brasileiros, sabe, ou
ou tá com papéis ou tem que voltar para o Brasil, porque a gente sempre precisa de visto, não de trabalho, e é muito difícil, impossível conseguir visto de trabalho na Europa, é muito difícil, muito difícil. Ou seja, de estudante a visto de trabalho. Tanto é que na Espanha eles proibiram totalmente, ou seja, é impossível saltar de estudante a visto de trabalho. Eles proibiram contratar quase, sim. Você tem que voltar ao Brasil para que pode adquirir visto do trabalho? Como? Se você está estudando, então você tem visto do estudante? Estudante. Depois, para mudar ou trocar seu tipo de visto, você tem que voltar no Brasil? Voltar teoricamente sim. Agora, por exemplo, às vezes dá para fazer, a gente fala assim, um jeitinho brasileiro, ficar falando, sabe, assim, alguns contatos e tal, às vezes dá para soltar essa norma. Às vezes tá. Comigo aconteceu, deu para soltar, porque eu, por exemplo, quando eu fui ganhar, eu ganhei uma bolsa para estudar o doutorado aqui na Espanha. E eles me obrigavam, eu tinha visto para a Alemanha, e eu vim da Alemanha para a Espanha. E então, para ficar aqui na Espanha, para ganhar a bolsa, para ficar aqui na Espanha, eu precisava pedir o visto espanhol, mas para pedir o visto, eu precisava voltar para o Brasil. Mas o problema é que eu já tinha começado a fazer o trabalho do doutorado, e eu chorando para eles, falei, olha, se eu volto para o Brasil, eu perco o doutorado, porque era uma coisa realmente que precisava estar trabalhando em cima dela, que era um fungo, e dentro do fungo tinha que estar limpando o fungo cada dia para não ter ataque de outros fungos, para separar lá o fungo que eu precisava trabalhar. E se eu voltasse, ninguém ia fazer isso por mim, eu ia perder o trabalho, não? Aí chorando um pouco, falei, eu preciso esse é o jeito brasileiro, tá? Eu preciso. E aí eles me deram visto desde a Alemanha. Ou seja, eu não sei nem como eu consegui isso. Desde, acho que, consulado espanhol na Alemanha, eles me deram o visto para entrar. Mas eu não sei nem como, é milagre. É tudo muita sorte, porque não é normal. Porque todos são obrigados a... Mas é uma pena que seja dessa maneira, porque você vê, eu sou estudante, ou seja, eu não vou fazer nada, eu só preciso estudar aí. E para mim é muito caro pagar uma viagem e de volta só para pedir um selo no papel. Todos podem fazer esse selo no papel, por favor. Sim. Então, burocracia. Seja muito... É muita burocracia. Agora mesmo eu estou vendo um trabalho na Inglaterra. Então eu precisaria pedir um visto para a Inglaterra, não? Ou seja, e parece que a Inglaterra deixa eu fazer o pedido online. Ou seja, eu não preciso ir no consulado do Brasil fazer esse pedido. Talvez, então, se eles me autorizam, me dão um visto, eu posso ir até o consulado mais próximo, que é o de Madrid, e eles colocam o selo ali, que era o correto, deveria ser sempre assim, não? Desde o país que você está, e ademais, eu estou morando aqui há 11 anos, ou seja, eles precisam do seu histórico de vida, não? Eles estão preocupados se eu sou criminosa ou não? A minha história de vida está nesse país, ou seja, não no Brasil, não, ou seja... Então, você tem passaporte espanhol agora? Não, ainda não pedi. E agora eu vejo o problema de não ter passaporte espanhol, porque, claro, se eu quero viajar para Inglaterra, assim, no questão de trabalho, estudo, não, para os Estados Unidos, eu sempre preciso pedir visto para entrar. Sim. E os espanhóis ou europeus não precisam. Então, nesse sentido, realmente necessitaria um dia pedir o visto, o passaporte, para não ter que ficar pedindo visto para entrar. Sim. Eu acho que os brasileiros não precisam visto para entrar na Inglaterra. Sim, eu vi essa semana. A gente precisa. Porque a gente vai e fica. A gente vai para a Europa e fica. A gente vai para a Inglaterra e fica. A gente vai para os Estados Unidos e fica. E não pode ser. Como os filipinos também. Como os filipinos também.
Ah, sim, vocês também gostam de sair e ficar. Lá na Espanha tem muitos filipinos também, não? Você conhece alguém que... Aqui em Salamanca, não sei, deve ter, mas talvez também deve ter mais estrangeiros nas outras cidades, como Madrid, Barcelona, talvez nessas cidades mais grandes. Salamanca, nunca vi. Aqui tem muito estudante de todo mundo, mas filipinos eu nunca vi. Agora mesmo eu fazia intercâmbio com da Malásia. De Malásia. Da Malásia, mas é muito difícil encontrar, nunca. Normalmente muitos alemães, muitos franceses, muitos americanos e chinês. E assim, outros países um pouco vai diminuindo muito, assim. Chineses, tem muitos chineses aqui. Chinês está todo mundo, né? Os brasileiros também, os brasileiros estão por toda parte. Sim. E você fala espanhol, inglês, português, que mais? Alemão? Francês? Alemão. E agora eu estou aprendendo, faz um ano, eu estou aprendendo chinês também. Chinês? Chinês, sim. Eu quero aprender, sim. Mas ainda não. Já eu acho que tem um nível, segundo as professoras que eu tive, tanto é que o Ripe eu comecei a utilizar pelo chinês, não para ter intercâmbio de chinês, não. E as professoras falam que eu tenho nível A2. E agora, para aumentar, eu preciso começar a escrever e ler os caracteres, não. E eu não estou com tempo agora, não sei o que fazer. Eu dei uma parada há uns 2 meses, faz uns 2 meses que eu parei um pouquinho, porque eu preciso centrar, falar o que eu preciso agora. Mas eu quero muito aprender, A questão é só tempo. Se eu tivesse 48 horas no dia, seria perfeito. 你会说中文吗？我可以说还可以 ，no 还可以so no。马马虎虎。马马虎虎，对，我不说差不多二语，我不说二语，所以我不可以说很好。我的口语不好，因为我有一个巴西的口语。厉害。Então, quanto tempo você pode falar chinês? Quantos anos faz que você estuda chinês? Vai ser 1 ano também. 1 ano também? E onde você está estudando? Onde você aprendeu? Pela internet. Pela internet? E qual é o aplicativo que você usa? Eu tenho Chinese Pod. Eu tenho Glossica. Não sei se você... Não. Glossica é como se diz, website? Sim, website, sim, um site. Um site que ensina idiomas mais... Ensinam línguas como chinês, português, bastantes. E é grátis? É grátis ou você precisa pagar? Preciso pagar. É caro? E é caro? Não é tão caro como como se diz, curso. Um curso? Um curso custa mais ou menos acho que mais de $100. $100. Mas um curso E quanto dura? E quanto é um curso? Um curso é como ilimitado, que hasta que muito bem. Sim. E qual é o método? Como é o método?
como eles fazem para você aprender? Esse curso se enfoca, como se diz, se enfoca mais com falar, tem gravações do conversações. Conversa, a gente acha que fala mais conversas, a gente pode falar com o professor nativo. E também vem com como se diz, written notes. Sim, uma parte para você colocar notas, escrever. Você pode escrever e alguém te corrige, talvez. E você pode ler. Ler. Todas as conversas. E, sim. Então, pode ler e while, como se diz? You can read. Ler enquanto while, enquanto está como se escutando. Escutando, pode ler enquanto está escutando, sim. Isso é muito bom, sim. Porque para mim o mais como se diz effective. Para mim, o mais efetivo, a maneira é escutar, depois ler também. Sim. Com isso, posso aprender mais rapidamente. Sim. O método que eu usei custava, eu tive que pagar 1.200 euros. E eles deixaram aprender 1.200 palavras, mais ou menos, 1.200 palavras. Para cada palavra, para ganhar cada palavra, eu precisava repassar 14 frases para ganhar uma palavra. Eu tinha um limite de palavras para ganhar por dia, até 15 palavras por dia. Então, para ganhar cada palavra, eu tinha que realmente escrever 14 frases misturadas. E depois eles me davam 3 vezes a semana conversas com professores nativos chineses. Então era legal, de 30 minutos. Então eles ficavam repassando as mesmas palavras, eles sabem as palavras que eu sei, então eles deixavam eu... ficava conversando só sobre essas palavras, não? Então, porque aqui no Ripe é difícil, eles não sabem as palavras que eu sei agora. Então eles falam de qualquer maneira, qualquer tema, então é mais difícil, porque você precisa, tem que ler um pouco as palavras, ou saber um pouco, para depois conversar sobre isso, né? Sim. Então, é mais difícil aqui no Ripe, mas mesmo assim no Ripe tem professoras muito boas. Sim. Também. Você conhece algumas professoras de chinês? Do Ripe, sim. A Carrie, eu adoro ela é muito boa. Carrie? Sim, a Carrie. Eu gosto muito do método dela. Ela foi a professora que eu, assim, fiquei com ela porque eu gosto muito do método dela. Ela é muito animada, ela é muito, assim, positiva, paciente e tal, porque a gente é como criança, não? Ou seja, a gente está aprendendo eternamente. Vai ser eternamente aprendendo, não? Sim. Eu me gusta aprender. Me gosto aprender. Eu gosto aprender. De aprender. Idiomas. Eu gosto de aprender idiomas, sim. Mas com chinês ou japonês não é tão fácil com idiomas como espanhol ou português ou italiano, porque é muito diferente, É muito diferente. Mas assim, a vantagem é que não tem conjugação verbal.
O português, o espanhol tem muita conjugação verbal. O alemão tem declinação, tem uma gramática também difícil. O francês também tem muita conjugação. Sim. E o chinês entra. Não. Aí tá. Mas a questão o problema é decorar todos os desenhos, não, ou seja, esse é o problema. Se só tivesse tempo para estudar chinês, obviamente perfeito, mas a vida não é assim, a vida tem que... por exemplo, hoje em dia, o meu problema tenho que saber melhorar ainda o inglês, melhorar o francês, melhorar o alemão. Então, o chinês é quase assim... muito de longe, ou seja, vai ser... Porque quem vem aqui, eles sabem, os chineses que vêm aqui, eles sabem falar. Uhum. A questão é se eu tivesse um trabalho e fosse para a China, então aí é interessante saber chinês. Mas até agora ninguém me deu um trabalho por chinês, assim. Mais adelante, como se chama? Mais para frente. Mais para frente. Mais para frente, sim. Sim, mais para frente, é isso. Mais para frente, claro, se alguém me dá um trabalho, claro, já perfeito. Você não se como se diz, misturar português com espanhol? No começo, quando eu comecei a aprender, sim. Hoje em dia, as misturas do português com o espanhol por exemplo, eu estou falando em português e de repente eu tenho que falar em espanhol. Então, nesse momento, eu posso falar, em vez de buenos dias, eu falo bom dia. Então, esse é o problema, sabe? Depois eu estou falando em outro idioma. Então, eu tenho que recapacitar e já falo espanhol. Mas talvez tenha alguns momentos, deve ter alguns momentos que eu não sei como é a tradução, então aí eu falo uma palavra sem querer, e então talvez nesse momento que coloca errado e a gente fala que é o portunhol. Eu não percebo, se alguém não me para, eu estou falando e não percebo. Eu acho que eu falo bastante bem o espanhol, eu acho que eu falo bastante bem, mas ainda eu escuto algumas vezes críticas falando que eu falo mal. Não sei. Eu acredito. Tem pessoas que falam que eu falo bem, tem pessoas que falam que eu falo mal. Não sei. Mas eu acho que é bastante bem. Depois de 11 anos, eu entendo tudo. É muito difícil ter que buscar uma palavra, ou seja, eu entendo tudo. Tem que ser uma palavra muito regional, muito velha, muito específica de um tema para não saber e ter que buscar a palavra, porque eu entendo absolutamente tudo. É como no Brasil também, né? Como se diz, as regiões. As regiões tem um sotaque, tem palavras que é distinta para uma. Exato. Região? Sim, para uma região, tem palavras especiais para uma região, e isso é verdade. Eu tenho amigas do Nordeste aqui em Salamanca. Quando a gente começa a falar coisas, por exemplo, sobre receitas de comida, de repente elas estão falando macaxeira, e eu falo, o que é macaxeira? E macaxeira, sabe o que é macaxeira? Macarrão? Não, macaxeira é mandioca. Mandioca? E no Nordeste eles falam macaxeira. Claro, então eu fico... E a gente está falando quase a mesma palavra. Ou seja, eles têm outra palavra para a mesma coisa, para o mesmo objeto. Sim. Então, é uma coisa porque a gente está muito longe. E, obviamente, eles têm umas diferenças regionais. E isso, tem coisas que às vezes a gente tem que parar e falar, mas do que você está falando? Explica. Aí quando começa a explicar, eu falo, talvez é essa palavra, tal, esse substantivo. Mas é muito difícil, é muito assim, uma palavra a cada 6 meses talvez aparece, assim, porque a gente fala exatamente o mesmo idioma, a gente fala exatamente o mesmo, talvez com um pouco de sotaque diferente, e alguma palavra diferente, mas a gente fala o mesmo idioma. Mas aqui na Europa é incrível, na Alemanha é incrível, 30 minutos de carro, você já não entende o alemão que eles falam na outra cidade,
é muito forte a diferença regional. Na Itália também eles têm muitos dialetos, né? Aqui um pouco assim, bom, eles falam mesmo espanhol, mas tem um jeito de falar também, um sotaque diferente, é difícil também, mas bom, tudo isso é questão de fazer o ouvido, não como na Inglaterra tem muitos sotaques também, não? Sim. Eu preciso ir para morar na Inglaterra por isso, porque eu estou voltando, eu sei, o inglês dos Estados Unidos, mas o inglês da Inglaterra eu não consigo diferenciar os sotaques. Sim. Mas também tem palavras que, por exemplo, os norte-americanos usam que os ingleses não usam. Por exemplo, faucet, você sabe faucet, os ingleses dizem tap. Tap. Ou outro que... elevador, não? Elevator e lift, não? Lift and elevator. Bucket and pail. The bowl is a bowl and a basin. They use a basin. So tem muitas palavras também que, porque nas Filipinas nós estamos acostumados com a maneira dos norte-americanos. É como no Brasil, exatamente. A maior influência é dos americanos, sim. Então, é igual. Quando eu cheguei na Londres, eu fui confundido. Como se confundido? Eu me confundia no passado, não, eu me confundia muito. Eu não entendia muito bem o inglês deles. Não entendi nada. Nada. E demorou quanto tempo para você começar a entender melhor? Acho que depois de um ano. Um ano! Sim, porque algumas pessoas falam muito rápido. Muito rápido, E eles não querem repetir as frases porque eles pensam que as frases, porque algumas pessoas quando por exemplo eu pedia, por exemplo, quando eu pedia que você pode repetir, por favor, mais devagar. Pedia para repetir. Quando eu pedia para repetir. Quando eu pedia para repetir, eles não têm paciência. Eles não tinham paciência. Eles não tinham paciência. Eles não tinham paciência. Esse é o problema geral. Eu acho que na Europa é um problema comum. Você tem que chegar perfeitamente já. Chegar e... eu sei falar, não é impossível. Sim. Não sabia que antes que foi a Londres... Antes de ir para Londres. Antes de ir para Londres, não sabia que as diferenças tão muitas. Eu não sabia que tinha tantas diferenças. Eu não sabia que tinha tantas diferenças. Eu não sabia que tinha tantas diferenças. Eu não sabia que tinha tantas diferenças, sim. Também com português do Portugal, porque eu escutei pelo YouTube, quase não entendi nada. Exatamente. E como você não entende, a gente também não entende.
E o problema é que eles querem, por exemplo, hoje em dia, a minha fonte de trabalho aqui é com os idiomas, e o português e o francês, obviamente. Mas quando eu falo com o português, agora já está bastante bem, faz 1 ano e meio que estou trabalhando, e agora bastante bem. Mas ainda tem, por exemplo, cada tempo, uma vez por semana, cada 2 semanas, tem um cliente que fala tão fechado, tão baixo, tão difícil de entender, que é impossível entender, e eu tenho que passar para uma portuguesa, porque eu não consigo entender. Mas é muito difícil, assim, é 1 a cada 2 semanas, assim. Mas tem pessoas ali, eu não sei que região mas deve ser muito interior, e eles falam de uma forma fechada, baixa, rápido e impossível de entender. E eles falam de uma maneira diferente. Eu agora, outro objetivo da minha vida agora, porque eu preciso disso para trabalhar, é tentar mudar o meu sotaque para aprender realmente como eles falam o português do Portugal. Tem umas coisas que eu estou tentando mudar cada dia. Por exemplo, em vez de dia, eles falam bom dia. Dia, sim. Bom dia. Bom dia. Eu não sei, eles falam de um jeito, talvez, eu vou ter que trabalhar muito para tentar fazer com eles, porque isso ajuda na hora de falar, por exemplo, no call center, eles querem um nativo, eles querem falar, tem gente que quer falar com português, então vai ser o meu próximo objetivo, é tentar falar um pouco como eles. Sim. Eu também estava com a esperança no RIPE de ter alguém de português de Portugal para melhorar o meu sotaque, para o de Portugal. Mas até agora eu acho que são todos brasileiros. todos RIPE. Sim, eu, como se diz, I noticed that. Como se diz? Eu notei. Eu notei isso. E quando eu fui na Portugal. Quando eu fui para Portugal. Na táxi. No táxi? No táxi, dentro do táxi. Eu disse, bom dia. Como se chama? Um condutor? Motorista. A gente fala motorista. O motorista me disse, bom... Você é brasileira. Você é brasileira. Porque você tem um sotaque bastante brasileiro, assim. E, então, claro, eles notam, e você poderia ser brasileiro, e aí você sabe que os brasileiros são um pouco... Eu sou brasileiro japonês, né? Exato. Verdade, eles dizem verdade, exatamente, verdade. Exato. É interessante, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É que logo tem os números também, que eles falam um pouco diferente. Depois, acho que na casa dos 20, aí eles falam um pouquinho diferente também. E bom dia, atentamente. Tudo que é I no Brasil, dente, eles falam dente. O L no Brasil, o L final é Brasil. A gente pronuncia Brasil. E no Portugal, Brasil. Quizás, talvez, Brasil. Não, sabe, tem essa... Como L do espanhol. Exato. Tem mais coisas comuns com o espanhol, exatamente. Porque do lado da Espanha, né? Exato, eles têm tudo mais em comum com a Espanha, exatamente. Tanto é que o português saiu da Galícia. O galego é o dialeto do espanhol, e os historiadores falam que o português surgiu da Galícia. Então aí de repente separou os países, então formaram 2 línguas diferentes. Tudo porque talvez a Isabel Católica não se casou com o rei de Portugal, porque senão ia ser tudo espanhol, não, mas então não se casaram, então ficou separado aí. Os reinos. Sim, é interessante, né?
Sim. Não sabiam isso. Mas eu escutei sobre de Galícia, como se diz outro? Catalunha? Catalunha, sim. O catalão tem alguma coisa, algum som do português, francês e catalão, sim. Mas não é. Dá pra, assim, como brasileira, dá para saber mais ou menos o que eles estão falando, mas ainda eles você não consegue entender exatamente tudo. E ademais tem palavras que não existem em nenhum outro idioma, porque eu sei francês, o espanhol, o português, e tem palavras que eu tenho que saber a tradução, porque eu não tenho outra palavra igual em outro idioma. Ou seja, eu preciso buscar a tradução. Mas catalão tem palavras que como se sona como o som do português. Eu acho que sim. É uma mistura entre francês, espanhol, não alguma palavra aí solta do português, mas tem que estudar, eu acho. Mas estão me falando que para aprender o catalão, para mim, uns 2 anos de estudo. 2 anos estudando, sim. Dá para aprender. E muitos estão aprendendo porque é onde tem trabalho. Aí é onde tem trabalho é aí. Então é uma vantagem de saber catalão para o futuro. Sim. Para mim, um português sona como francês também, né? Porque um pouco. E também um pouco também como russo, às vezes, o português do Portugal, até eu, quando eu estou escutando, eu fico pensando, serão russos ou serão portugueses? Russos ou portugueses? Do Portugal, principalmente, não? Esses dias eu tinha uns aí do meu lado, eu falei, eles são russos. E de repente eu prestei atenção direito, eu falei, não, eles são portugueses. Sim. Russo é outro idioma que para mim é um pouco diferente. É muito difícil. Sim, mas também tudo se aprende. Sim. Pouco a pouco. Isso é. Bom, para o futuro, o que você tiver de objetivo para aprender, para falar, você vai me falando e você me diz, olha, eu preciso disso, eu preciso dessa gramática, tal. Você me avisa um pouco antes. Sim. E eu te ajudo no tema que seja. Tá. Bom, perfeito. Foi um prazer falar com você. E nada, quando você quiser, eu estou aqui, tá bom? Tá. Feliz ano novo. Feliz ano novo e passe muito bem, tá bom? E para você também. Tá, obrigada. Até mais. Tchau. Até mais.